Olá, sejam bem-vindos ao ABCD ESG Sustentabilidade para Empreender. Hoje eu vou conversar com o Caio Zaio, que é cofundador da Escola Coru e diretor também de Diversidade e Inclusão. Seja bem-vindo, Caio. Tem muita gente empreendendo no Brasil. Hoje, talvez até um pouco mais, porque a pandemia empurrou muita gente para esse caminho, para esse segmento. E vocês têm uma história muito interessante para compartilhar, porque focaram num empreendimento que tem o DNA de diversidade e inclusão. É isso? Seja bem-vindo ao ABCD ESG. Muito obrigado, D'Angelo. Um prazer estar aqui hoje. E é exatamente isso, né? A gente decidiu criar uma escola para formar pessoas em áreas em que faltam qualificações no Brasil, né? Então, quando a gente fala de empregabilidade hoje no nosso país, a grande maioria das pessoas que estão desempregadas fazem parte de recortes sociais vulnerabilizados, né? Então, a diversidade é muito grande dentro das nossas turmas e isso acaba sendo parte fundamental tanto da nossa cultura quanto do nosso negócio, né? Mas a Escola Coru é para a formação de que tipo de profissional? Vocês formam profissionais que vão formar outros profissionais para atuar nesse ramo de diversidade, inclusão e diversidade? Não exatamente, na verdade o foco da nossa escola é formar pessoas para o mercado de trabalho. Então hoje a gente sabe que a gente tem lacunas de formação e qualificação de gente no Brasil. Então o que a gente faz é formar pessoas que estão fora do mercado de trabalho, eventualmente pessoas que nunca estudaram, nunca se profissionalizaram ou que estão trabalhando em uma área diferente da sua formação e querem voltar para o mercado corporativo, e a gente ajuda a conectar elas com o mercado. Então hoje a gente tem algumas torres de conhecimento em que a gente forma. Então a gente tem uma torre de tecnologia e hoje se fala muito no apagão digital, né, que é a falta de profissionais para a área de tecnologia, então a gente tem uma torre disso, mas a gente não é uma escola só de tecnologia. Então a gente também tem uma torre de vendas e marketing, que hoje é uma área que contrata muito no mercado e que também tem uma falta de profissionais qualificados, e a gente tem uma torre de liderança e diversidade, e aí em que a gente atua muito num papel com empresas parceiras da Coru para de fato formar alta liderança e executivos na temática de diversidade e inclusão. Como é que vocês enxergaram esse nicho de atuação? Legal. Basicamente, a minha história toda ela foi dentro da área de RH, né, no mundo corporativo. Então, passei por várias grandes empresas, trabalhei no Itaú, na Avon, na Disney, na Ambev. E dentro desse tempo todo, eu vi que a gente tinha uma lacuna de profissionais muito alta. Então, o turnover, né, a rotatividade das pessoas era muito grande também e faltavam profissionais para preencher minhas vagas. Então, eu estava sempre naquela luta diária de conseguir gente. Do outro lado, quando você olha para o cenário, né, socioeconômico do Brasil, você vê hoje, né, quase 10 milhões de pessoas desempregadas no país, né, no último dado que saiu. Então, assim, essa conta não fecha. Como que falta gente para o mercado e tem tanta gente precisando de um emprego? Então, a gente nasce para ser exatamente essa ponte entre as pessoas que, de fato, precisam de uma oportunidade e o mercado de trabalho, que precisa de gente, de mão de obra qualificada para trabalhar. Bom, mas como eu mesmo apresentei, você é um cofundador. Você encontrou outros parceiros para abrir a Coru? Como é que foi essa união ou essa reunião aí que desembocou na fundação da Escola Coru? Legal, nós somos 4 sócios hoje, então eu, o Daniel Espolaor, que é meu sócio, a Raíssa Florença e a Priscila Costa. E foi muito, na verdade, a gente já se conhecia, cruzamos os caminhos aí na Ambev, então todos nós passamos por lá em algum momento. E acho que todo mundo tinha um sonho, uma vontade de trabalhar com educação, né? E aí, de alguma maneira, a gente se reconectou, a gente estava em momentos da nossa carreira em que a gente queria fazer algo relacionado a isso, né? E eu não contei tanto minha história, mas assim, eu venho de uma família super humilde, eu sou a primeira geração da minha família que se forma numa universidade, né? Num curso superior. Você se formou em quê? Eu me formei em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de São Carlos. Então eu tenho um sentimento de... E assim, tive esse montão de trabalho que eu já contei, pude morar nos Estados Unidos, na Noruega. Tudo isso foram oportunidades que surgiram graças a ter estudado e ter tido oportunidades que foram abertas para mim. Então eu tenho um sentimento de gratidão muito forte, mas também um sentimento de
dívida, sabe? De como que eu consigo devolver para a sociedade um pouquinho do que eu tive, como que eu faço outros Uma retribuição, né? Exatamente, outros caios, outras pessoas terem a mesma oportunidade que eu tive. Então o sentimento para mim de criar a Coru é exatamente isso, é ver outras pessoas que hoje às vezes nem enxergam que existe uma possibilidade de, enfim, ascensão de classe social, de ter um emprego, de ter uma renda fixa, não ter um trabalho informal, elas terem essa oportunidade, sabe? E esse nome, como foi escolhido? A história desse nome é muito engraçada, na verdade, porque Coru significa... O Coru, ele é um broto da samambaia. Então, quando uma samambaia está nascendo, ela tem pequenos corus, né, que é o brotinho. E tem uma tribo na Nova Zelândia, que é a tribo Maori, que eles acreditam lá que se você dá um coru para uma outra pessoa, você deseja para ela uma renovação, um recomeço, força, paz. Então, a gente colocou isso porque é exatamente o que a gente deseja para os nossos alunos e alunas, né? Que de fato eles consigam ter um recomeço na nova carreira, que eles, né, eventualmente possam voltar a estudar. Tem muita gente que tem mais de 50, 60 anos e que está voltando a estudar com a gente para voltar para o mercado de trabalho. Então nasceu muito desse sentimento de fato de querer desejar para as pessoas um recomeço, né, e muita energia aí nesse caminho de conseguir um emprego. Muito interessante, porque há uma imagem de potencial da samambaia, do coru aí, que tem aí um apelo bem interessante. Agora, como é que vocês escolheram essas torres aí que você mencionou? Digital e as outras que você mencionou? Legal. Aí foi muito com pesquisa de mercado mesmo, para entender hoje quais são as demandas principais de gente no Brasil, né, nas grandes empresas, grandes, pequenas e médias empresas, né? Então a gente inclusive começou com uma tese de que a gente deveria formar em tecnologia, porque de fato era o dado mais alarmante de, né, faltam 1 milhão desde 2021 até 2031, né, nos 10 anos aí dessa história, a Brascom divulgou que faltariam mais de 1 milhão de profissionais dentro da área de tecnologia. Então a gente decidiu seguir por essa linha. Só que conforme a gente foi conversando com as empresas, que são nossas clientes, começaram a trazer outras demandas. Então a gente viu que a demanda de formar pessoas para serem vendedoras ou para tocarem toda a parte de atendimento ao cliente eram demandas muito importantes que falta gente hoje com qualificação para essa área. Então a gente decidiu criar uma torre exatamente por existir essa demanda do outro lado. Sempre foi ouvindo a demanda dos seus clientes, dos seus parceiros, né? E como é que começou? O primeiro curso foi estabelecido aonde? Vocês estão estabelecidos aonde? E qual é o tamanho aí dessa operação? Legal. Hoje a gente tem um prédio que fica em Campinas, né? Nossa escola fica ali no Cambuí, na Rua Maria Monteiro. E a gente começou no ano passado, em julho, com a primeira turma. E aí nessa primeira turma a gente teve 3 cursos rodando. Então, era um curso de marketing digital, um de engenharia de dados e um de produtos digitais. E aí de lá para cá a gente teve mais algumas turmas acontecendo. E aí hoje a gente tem quase 200 alunos já dentro da nossa escola, a gente tem parceria com mais de 15 empresas, e aí para as empresas a gente tem produtos diferentes, então algumas financiam estudos para alunos, outras contratam nosso serviço de formação da alta liderança e outras ainda contratam formação de próprios funcionários do time, né? E qual é a duração desses cursos? Como é que funciona? São remunerados? São cursos pagos? Vocês pretendem expandir a atuação da Coru? Legal, muito boa pergunta. Hoje os cursos da Coru eles duram 6 meses e são num formato híbrido. Então os alunos eles têm que ir uma vez por semana presencialmente. É um momento que ele é menos aula teórica e muito mais conexão, troca. É um momento que a gente, né, de fato, gera uma experiência marcante, né? É um dia super bacana. Os outros dias são online, né? E aí hoje, quando a gente fala de expansão, a gente quer vir para São Paulo, capital aí no próximos 12 meses aí a gente espera ter uma unidade aqui, mas a gente já está desenvolvendo também uma metodologia para ter cursos com qualidade, mas que sejam 100% online, que a gente consiga de fato envolver as pessoas nisso. As dificuldades de trajeto, né, entre a casa, a escola, a viagem de cidades, isso tudo consome tempo, consome recursos e que pode ser superado pelas estratégias online. Isso foi vital desde quando vocês estão operando e desde o começo já tinha essa pegada digital e online também? Sim, desde o início a gente sabia que a gente precisava ser assim também.
Tem um fator importante que a gente viu que a evasão nos cursos 100% online ela é muito maior. Então a evasão em cursos que são 100% digitais, ela é mais de 50%. Então a gente viu a necessidade de já nascer híbrido, né, como a gente chama, que é esse mix entre a gente tem um dia de encontro juntos, que de fato é um dia de engajamento, de trazer a turma toda junta, e os outros dias para o conforto das pessoas, para a gente diminuir essa questão de trajeto até o trabalho. Então desde julho do ano passado, quando a gente começou a primeira turma, a gente já nasceu nesse modelo. De lá para cá a gente, né, evoluiu em alguns aspectos, mas isso foi algo que deu super certo e continuou. Hoje a nossa evasão escolar ela está em menos de 20%, versus uma média de mercado que está ali em modelos híbridos em 50%. E quando a gente fala de modelos 100% online, a evasão pode chegar até 70%, 80% em algumas escolas. Então a nossa está super boa e a gente entende que é muito por esse modelo de ter o dia presencial e de ter uma pessoa tutora que acompanhe os alunos e as alunas do início ao fim. E como é que vocês garantem a diversidade e a inclusão entre os alunos? Porque esse é o grande desafio, né? Existe um funil. Poucas pessoas ainda têm as oportunidades que você teve, que nós pudemos ter, né? Graças a Deus. Caio, como é que vocês garantem essa diversidade aí na sua base de alunos? Legal, acho que hoje esse é um dos dados que eu mais me orgulho em falar, que mais de 95% dos nossos alunos fazem parte de algum recorte de diversidade. Eu estou falando de pessoas da comunidade LGBTQIA+, pessoas negras, mulheres, pessoas com deficiência, e é isso muito porque a gente tem um programa de bolsas na Coru muito forte. Então hoje a gente viu que a grande maioria das pessoas que buscam um emprego, que a gente quer formar e incluir no mercado, elas não têm condição de pagar uma mensalidade muito cara numa escola. Então o que a gente faz de fato é ter um programa onde a gente tem bolsas de 25% até 100%, e hoje até um negócio super legal que desde julho do ano passado a gente já deu mais de R$1 milhão em bolsas para alunos estudarem com a gente, terem essa oportunidade de se formar e eventualmente conseguir um emprego. E como é que é esse critério para selecionar a pessoa que vai ter a bolsa ou não? Vocês têm um comitê? Qual é o procedimento de vocês? Legal, é super simples, então as pessoas podem se inscrever no nosso site e pedir uma bolsa. E aí a gente tem um processo seletivo que, de fato, ele olha para algumas competências ali dentro que a gente gostaria que a pessoa tivesse. E aí, até não sei se competência é a melhor palavra, mas estou falando muito de garra, de vontade, de fato, de estudar. Habilidades, capacidades e posturas, talvez. Exato, né? Muito mais sobre habilidade e postura, de querer estar ali, de fato, querer usar aquilo como uma alavanca de vida, de fato, de precisar da bolsa. Então, a gente tem um momento presencial com as pessoas que se inscrevem, e aí depois desse processo seletivo aí a gente contempla, né, as pessoas com bolsas de 100%, e aí as pessoas que não são contempladas com a bolsa integral, ou seja, que não vão pagar nada, a gente oferece uma bolsa parcial. Então todo mundo na Coru, até hoje, tem algum tipo de bolsa, mesmo que ela seja parcial. Bom, e essa escolha do local onde colocar a escola também é importante, né, Caio? É super importante. A gente, inclusive, contratou uma consultoria no início para ajudar a gente a escolher onde seria, né? Então, a gente mapeou mais de 25 cidades por aqui. Aqui assim, em São Paulo, as 25 ou não? No Brasil inteiro? No Brasil inteiro, mas a gente olhou tanto mercado de trabalho em expansão, áreas com mais inovação tecnológica, com volume populacional maior, para, de fato, a gente conseguir ter uma entrada maior. Mas a gente olhou muito para a questão de custo também. Então, assim, São Paulo é uma cidade que está no plano para vir, mas não foi a primeira opção por, de fato, ter um custo muito maior, uma concorrência maior, e a gente querer testar o modelo num espaço menor, né? E aí, por isso que a ideia agora é vir para cá, e aí já num ambiente um pouco maior. Esse modelo de pesquisar, de planejar, ele garante maior acerto, mas ele exige um investimento também, antes de começar o negócio, ou não? Exige um investimento, mas eu acho que é super importante, porque quando você trabalha com dado e fato, você consegue ser muito mais assertivo na sua escolha. Então, assim, a gente inclusive fala que talvez tenha sido um dos melhores investimentos que a gente fez no início, porque a gente gerou muito dado de mercado, tanto de público, alvo, de produto, né? E isso fez a gente modular a nossa escola para exatamente o que a gente entendia que era uma demanda do mercado. Então, inclusive, a minha ideia inicial
para a Coru, né, a nossa ideia dos sócios, ela mudou completamente depois que a gente fez essa pesquisa e a gente aprendeu muito sobre o que as pessoas de fato queriam dentro de uma escola, o que as empresas esperavam de uma pessoa que estaria se formando com a gente. Bom, no próximo bloco você vai contar por que mudou tanto e o que mudou nesse projeto. Nós vamos num rápido intervalo e voltamos já com o ABCD ESG, Sustentabilidade para Empreender. Olá, voltamos com o ABCD ESG, Sustentabilidade para Empreender. Hoje conversando com o Caio Zaio, que é cofundador da Escola Coru. No primeiro bloco, a gente conversou bastante sobre como vocês estruturaram o projeto. E ficou no ar uma curiosidade, que é para entender por que a pesquisa acabou transformando um pouco a ideia inicial, né? O que mudou depois que vocês viram a pesquisa, se debruçaram um pouco mais sobre o mercado? Isso é uma jornada importante, porque essa é a jornada do empreendedor aqui no Brasil, né, Caio? Como é que foi transformar a ideia original que vocês tinham na cabeça num projeto hoje já realizado e em velocidade de cruzeiro aí? Sim, primeiro eu acho que foi uma experiência incrível, de muito aprendizado, porque de fato a gente começou a conversar com muita gente relevante do mercado de educação e do mercado, né, corporativo, para entender tanto o lado, né, da educação quanto o lado das empresas. E aí a gente começou a descobrir muita coisa. A gente começou a validar nossas teses com essas pessoas. E aí a pesquisa que a gente fez, ela foi o complemento talvez mais importante e final, que de fato a gente foi conversar com o público. Então a gente foi pra rua mesmo, fazer pesquisa, levantar dado, né, fazer entrevista com as pessoas. E aí a gente teve um aprendizado de que o que a gente estava propondo não necessariamente era o que as pessoas iam querer, o que era mais aceito, tanto para as pessoas. Que era a demanda do mercado. Exatamente. E aí a gente tomou a decisão de ajustar alguns pontos, né, de evoluir a nossa ideia inicial para uma outra coisa. Então, até te dando um exemplo aqui, a gente tinha uma ideia de trabalhar com pessoas do ensino médio, então a gente tinha um nicho e fazer alguma coisa no contraturno, que é algo que é muito comum em alguns outros países. Eu morei na Noruega, lá é super comum os alunos terem um ensino médio de manhã e algo profissionalizante à tarde, como se fosse um curso técnico aqui no Brasil, que nem todo mundo tem, né? A maioria das pessoas que faz. E aí a gente viu que a gente estaria nichando muito o nosso público, que o decisor desse curso não ia ser o aluno, ia ser o pai do aluno, a mãe do aluno. Então, de fato, com algumas descobertas que a gente teve, a gente acabou pivotando um pouquinho a nossa ideia inicial para um outro modelo. E aí, assim, em vez de fazer esse turno complementar ali com a escola, como é que vocês solucionaram isso? Qual foi a proposta? A gente descobriu que, de fato, o nosso público, a gente poderia expandir muito mais nosso público. Então, hoje a gente não tem um nicho de idade, então qualquer pessoa pode fazer. A gente tem aluno na Coru de 16 anos e temos alunos e alunas de 65. Então, assim, é super diverso nossa turma. E a gente viu que essas pessoas precisam trabalhar. Então não daria também para fazer um negócio que fosse um turno inteiro ou que fosse muito pesado em carga horária, porque as pessoas trabalham e estudam ao mesmo tempo. Então a gente precisava fazer algo que fosse acessível de fato. Então hoje no curso da Coru, o máximo de horas por dia que a pessoa tem de aula são 2. Então ela nunca vai ter mais que 2 horas de conteúdo que ela vai precisar estar lá. Entendi. Nesse processo, nessa jornada, né, do empreendedor, vocês descobriram a importância de ouvir, né? Ouvir o mercado, ouvir parceiros, ouvir o próprio cliente também. Qual a importância disso hoje, depois que vocês já tiveram essa experiência, o que você pode contar para quem está na mesma situação hoje, tentando começar um negócio? Olha, eu acho que isso talvez seja a coisa mais importante de qualquer negócio que quer sobreviver para os próximos anos, né? Existe uma história que eu gosto muito, que é a história do carro, né? Os carros antigamente, né? Principalmente o modelo da Ford T, eles todos eram pretos. E a grande motivo disso era porque a tinta preta secava mais rápido. Então, para a indústria, todos os carros deveriam ser pretos, né? E aí a gente saiu disso, em que o poder estava na mão do empresário, da indústria, e foi para um modelo hoje em dia em que a gente é uma vitrine. As pessoas escolhem se elas querem consumir o nosso produto ou o nosso serviço. Então a decisão hoje, que em algum momento talvez era da indústria, da empresa, hoje ela está na mão do cliente.
Então, se você não coloca, né? Hoje, falando até da história do carro, tem gente que nem quer ter carro, que quer pedir um aplicativo para poder se locomover dentro de uma cidade. Tem gente que prefere ter um carro super tecnológico, tem gente que é um mais econômico, um preto, um verde. Então, você tem muita diversidade hoje. E se você não coloca esse cliente final, seu consumidor, no centro do negócio, de fato você vai estar fadado aí provavelmente a um fracasso, mesmo que no longo prazo, porque em algum momento esse consumidor vai tomar uma decisão de mudar de fornecedor, de empresa, porque ele quer algo diferente daquilo que você está ofertando. As mudanças chegam muito rápido, né? Muito rápido. Agora, Caio, uma coisa interessante nesse processo, primeiro, fundamental a experiência de entender a necessidade de ouvir o mercado, o cliente, o parceiro, enfim, todos esses players. Mas vocês agregaram aí essa questão da diversidade, né? Que tem tudo a ver com as estratégias de sustentabilidade. Qual é o peso disso hoje no negócio para vocês? Isso foi o diferencial que levou a Coru a ter maior adesão, por exemplo? Assim? Com certeza, assim. Primeiro que eu acredito muito que a diversidade ela gera inovação. Então, quando você tem um ambiente mais diverso, você tem mais pontos de vista, né? Você tem pessoas que viveram histórias diferentes e que conseguem contribuir muito mais para a gente gerar mais inovações, né? Isso é um ponto. E uma segunda coisa é que hoje as empresas e o mercado como um todo, graças a esses estudos que provam que diversidade gera inovação e mais resultado, estão olhando cada vez mais para isso. Né? Então, assim, eu consigo hoje entregar pessoas diversas para as empresas, que é de fato o que falta. Porque hoje, né, você tem nichos da população que não conseguem ter acesso a algumas oportunidades. Então, as empresas querem atingir cada vez mais essas pessoas, querem contratar essas pessoas como funcionárias, mas de fato não enxergam como chegar nessa pessoa e formar ela, dado que essa pessoa não está preparada para o mercado. Então, a gente faz exatamente isso. E, assim, última coisa é quando você olha para o seu mercado, né? Hoje o mercado da Coru, como ele é muito diverso, a gente atende todas as pessoas, a gente fala que a gente acredita que as oportunidades do mundo e do Brasil são para todas as pessoas, a gente abraça 100% da população, né? Ou abraça quase 100% da população. Então isso é muito legal porque, de fato, o nosso mercado ele não é nichado em público, né? A gente não tem uma mensalidade em que só X% da população conseguiria pagar. Então a gente tem um espaço acessível para, de fato, aumentar nosso mercado e entregar aquilo que as empresas estão buscando hoje em dia. Nesse sentido, vocês, ouvindo o mercado, já sentem demanda por diversidade? O cliente final, as empresas que podem contratar depois desses profissionais, elas já estão sintonizadas com esse movimento? Então, a sua clientela também, que procurar mais diversidade? Muito, assim. A gente até, inclusive, viu uma estratégia de entrada nas empresas, trazer também a temática de diversidade para dentro delas. Então, além da formação de pessoas diversas, a gente também faz um trabalho de formação das lideranças das empresas em diversidade e inclusão. E isso tem sido, assim, um produto super procurado, porque as empresas, elas genuinamente querem fazer. Então, você vê que as pessoas têm uma boa intenção em serem lugares mais diversos e inclusivos, mas elas não sabem como. Então elas procuram a gente para a gente exatamente ajudá-las a se tornarem ambientes mais diversos e inclusivos. Agora, Caio, esse é um movimento que está mais já consolidado nas grandes empresas, ou você sente isso também nas pequenas, nas médias, na colocação, né, dos profissionais que acabam saindo dos cursos de vocês? Vocês devem ter algum tipo de acompanhamento. Isso é genérico hoje? Está espalhado ou está um pouco ainda concentrado num movimento de grandes empresas? Ainda está mais concentrado em grandes empresas, mas ele já existe em todo o mercado. Mas quando a gente pega o tema de diversidade e inclusão, ele é um tema muito novo, né? A gente começou a discutir sobre ele ali por volta de 2012, 2013, 2014. Começaram discussões muito embrionárias. E esse movimento ele veio para o Brasil de fora, né? Então ele veio nas empresas multinacionais, porque essa discussão existia, a sede da empresa em algum outro país, e aí isso veio para o Brasil, foi discutido nessa grande empresa e começou a ter uma história de evolução. Em pequenas empresas, esse movimento ele é muito mais recente.
Então, assim, já existe a intenção, tem muita pequena e média empresa fazendo trabalho legal, mas ainda é muito embrionário. Então, de fato, a gente precisa acelerar essa mudança em diversidade, principalmente em pequenas e médias empresas, que são hoje a maior parte de empresas do Brasil, mas ainda assim também nas grandes empresas que estão há mais tempo nessa jornada, mas ainda tem muito o que conquistar nisso. Bom, é interessante perceber como a sustentabilidade, as estratégias ESG podem hoje integrar empresas de diferentes tamanhos, né? Porque um profissional que é treinado, é capacitado, pode atuar lá na grande empresa mesmo ou até abrir o seu pequeno negócio. Esse incentivo à diversidade, à inclusão, ele traz aí uma premissa de incentivar as pessoas a empreender também. Super, com certeza. Eu acho que assim, hoje de fato a gente ainda vê algumas barreiras para o empreendedorismo, então ainda é um setor que ele tem uma dificuldade, né? Assim, você precisa captar recursos, você precisa estruturar o seu negócio, mas eu acho que cada vez mais o mercado vem incentivando a gente a trazer diversidade para esse meio e incentivar as pessoas a abrirem o próprio negócio, a empreenderem. Então isso é um movimento que inclusive a gente faz na Coru. Então na Coru, os nossos alunos e alunas, a gente fala muito sobre trabalhar dentro do mercado corporativo, mas a gente também fala sobre empreendedorismo, né? Como que de fato a gente inspira e motiva os nossos alunos a acreditarem que eles podem chegar lá. Caio, como é que vocês enfrentaram o desafio de conseguir o capital para investir na abertura do negócio? Sempre o começo é difícil, né? Como é que vocês enfrentaram esse desafio? Legal. Acho que assim, como qualquer empreendedor e como você já falou, não é uma jornada tão simples. A gente tomou uma decisão de fazer um self-funding no início, né? Então, os sócios, de fato, tiraram um pouco, né? Eu, por exemplo, vendi meu carro quando saí da Ambev. Então, tudo isso para a gente, de fato, juntar um capital para conseguir a gente mesmo investir dentro da Coru. Isso foi similar entre os sócios? Foi similar entre sócios. Todo mundo colocou uma quantidade ali para, de fato, construir a Coru, né? Uns mais, outros menos, e aí a gente tinha combinados. E a gente fez uma rodada de investimento com investidores anjo. Então, a partir do momento que a gente estruturou nossa tese e a gente começou a ter um produto mais desenhado, a gente levou isso para alguns investidores de mercado e apresentou para eles. E aí, assim, obviamente, alguns não toparam, acharam super legal a ideia, desejaram boa sorte pra gente, e outros acharam super legal e toparam embarcar nessa com a gente. Inclusive, ontem a gente teve uma reunião com os investidores para celebrar, enfim, esse início de ano que tem sido muito bom pra gente. Bom, mesmo o não acaba te ajudando a calibrar melhor o projeto, né? Muito. As reuniões, inclusive, que eu tomei não, foram as que mais me ensinaram, porque o não, ele normalmente vem acompanhado de um porquê, né? E aí esse porquê, de fato, traz vários motivos dos quais o investidor entende que talvez exista um risco muito grande ou que não faça sentido ele entrar no seu negócio. E isso te ajuda, inclusive, tanto com o aprendizado como a modelar mais o seu produto para aquilo que é a visão do investidor do mercado. Isso ajudou vocês, especialmente a encontrar os parceiros corretos para fazer o lançamento da Coru, é isso? Exatamente. A gente conseguiu, inclusive, ter um poder super legal de escolha, né? Então a gente escolheu quem eram as pessoas que mais iam agregar pra gente. A gente não queria só investidores que estivessem ali para dar o dinheiro. Para botar o dinheiro, né? Exatamente. A gente queria pessoas que de fato agregassem ao negócio e é o que a gente tem hoje. Então os investidores e investidoras da Coru são pessoas que assim, agregam muito pra gente em todos os sentidos e eles são complementares entre eles mesmo, né? Parabéns pelo trabalho, Caio. Muito obrigado pela participação aqui no ABCD ESG. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, a gente vai ficando hoje por aqui. ABCD ESG, Sustentabilidade para Empreender. Você está no canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio. Fique com a gente.